Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de Estatística e Geotecnia. Estamos dando continuidade à parte do nosso módulo da Estatística Aplicada à Geotecnia, que está justamente na nossa página que desenvolvemos o curso específico para o Grupo Geomine da UFSJ, Campus Alto Paraopeba. Sem mais, já vamos para a nossa salinha de apresentação, em que antecipadamente eu queria só mostrar aqui no grupo que o módulo que nós estamos agora é com Estatística Aplicada à Geotecnia e o nosso tópico de hoje é sobre probabilidades. Bem, a parte de probabilidades, ela iria entrar num contexto introdutório quando nós falávamos sobre a questão da probabilidade que tínhamos num espaço amostral, por exemplo. Só que o que é que vai acontecer? Devido ao nosso tempo curto, essa parte nós não vamos avançar. Nós queremos chegar a algo mais aplicado, que é o que vocês irão precisar. Então, essa parte introdutória, em que nós definimos a probabilidade, em que a probabilidade é uma função que assume valores do espaço amostral ao intervalo 0,1, e temos as peculiaridades. Aqui a gente não entra tanto no aprofundamento de entrarmos, sei lá, numa sigma álgebra ou em algo a mais nesse sentido. Fica bem superficial. Uma vez que nós estamos para cursos esse grupo é específico para a área da engenharia, não quer dizer que não precisasse aprofundar, mas a gente deixa esse tópico justamente lá no nosso livro Estatística e Probabilidade, capítulo 5, para que você possa ir até lá, fazer uma leitura complementar, para que você possa se aprofundar um pouco mais. O que nós vamos já nesse tópico que a gente está aqui é tentar avançar no capítulo seguinte do livro, que são as distribuições especiais, em que eu não olho mais para as probabilidades, pensando especificamente, por exemplo, num determinado evento ou um subconjunto que esteja aqui no espaço amostral, por exemplo, um subconjunto A, e que eu esteja interessado em calcular a probabilidade de A, isto é, qual é a chance de no experimento ao menos um dos elementos que estão em A ocorrer como resultado desse experimento. Eu não estou mais interessado nisso. Eu estou interessado agora em visualizar a probabilidade da ocorrência de determinado valor que uma determinada função ela assume, e essa função nós chamamos ela de variável aleatória, em que a variável aleatória, que é uma função, nada mais é do que uma função cujo domínio está no espaço amostral e a imagem nos reais. Então, nós dizemos quando o conjunto dos valores que a função assume é um conjunto enumerável, nós dizemos que a distribuição, ou melhor, que a variável aleatória é discreta, isto é, valores em que a função assume dados de contagem. E que quando ela assume um conjunto não enumerável, nós dizemos que a variável é contínua. Então, o que nós já estamos interessados é em estudar experimentos específicos para determinadas situações dessa variável aleatória. Então, nós temos experimentos específicos em que é muito comum em nossas realidades que nós queremos trabalhar. Então, o primeiro experimento que nós temos, que nós vamos trabalhar no mundo das variáveis aleatórias discretas, é o que nós chamamos de distribuição binomial e a distribuição Poisson. Então, vamos partir da premissa inicial que nós tínhamos, vamos pensar assim, um experimento cujo resultado desse experimento é
valores em que y assume num conjunto 0 ou 1, que é muito comum, por exemplo, dados, linguagem de máquina, que são valores binários, ou questões do tipo certo ou errado, peça com dano, sem dano, em estado de conservação bom ou ruim. Então, se eu tenho experimentos em que eu tenho o resultado dicotômico, eu tenho o que nós chamamos de experimento Bernoulli. Quando eu tenho N experimentos Bernoulli, então pensa que eu tenho Y1, Y2 até um YN, e aqui eu vou contabilizando qual o valor que esse Y1 assumiu. Esse Y1 assumiu, sei lá, 0. Esse daqui assumiu 1. Esse daqui 1. E assim sucessivamente. O que é que eu estou interessado? Estou interessado agora numa outra variável em que essa variável ela soma os valores de N experimentos independentes de Bernoulli. Então, na realidade, o que eu estou interessado na contagem, quando o valor me dá resultado igual a 0, ele não entra na contagem. Veja que aqui nesse caso ele só entra com valores igual a 1. Então, quando eu somo aqui, eu estou somando os uns. Isto é, para o primeiro caso, quando o resultado na Bernoulli é 0, nós geralmente dizemos que ocorreu um fracasso. E quando o resultado foi 1, nós dizemos que ocorreu um sucesso. Então, eu estou interessado em contar o número de sucessos em N experimentos Bernoulli. Então, nesse caso aqui, eu estou diante de uma distribuição em que essa distribuição nós chamamos ela de distribuição binomial. E ela, como premissa, ela tem dois parâmetros, N e P. Sem entrar em tantos detalhes, o que é que representa esse P? Esse P nada mais é do que lá na população desse experimento aqui, em que eu estou verificando, na realidade, esse P é a chance da ocorrência do sucesso. Um experimento desse aqui, a gente sempre pensa nos jogos de azar devido à condição inicial, que a probabilidade era muito usada, nós poderíamos pensar no arremesso lá da moeda, né? Cara ou coroa. Então, nesse caso aqui, a chance da ocorrência, por exemplo, da coroa seria de 50%. Então, seria o valor desse P aqui, 0,5. Então, P aqui é um parâmetro que ele assume valor entre 0 e 1, e N é uma coisa maior ou igual que 1, tá? Se N for igual a 1, nós retornamos ao experimento de Y, a distribuição de Y, que no caso seria a Bernoulli. Então, nesse caso aqui, nós dizemos que se X tem distribuição, vamos simplificar agora, binomial de parâmetros NP, nós dizemos que a função de probabilidade da distribuição, então aqui é importante nós estudarmos também o capítulo 6 do livro EPAEC para entendermos esses tipos de funções que nós estamos atrelando às variáveis aleatórias. Nesse caso aqui, a função de probabilidade, ela calcula a probabilidade de verificar a chance que esta variável aleatória assumir um determinado valor. Então, a probabilidade de x, nesse caso de uma binomial, é dada pela combinatória nx a x, de p elevado a x, e que multiplica 1 menos p elevado a n menos x. Então, isso daqui nada mais é do que a função de probabilidade da minha variável aleatória, que é modelada pela distribuição binomial. Ok? Essa daqui. Beleza, contas para eu realizar com ela, nós iríamos pegar N experimentos, vamos pensar aqui num exemplo que a gente tem clássico, quando vocês estão estudando na fase de pré-vestibulando, que vão realizar o Enem, vamos supor que nós temos
10 questões de múltipla escolha, por exemplo, em uma prova de vestibular, uma prova de alguma disciplina, e que cada questão dessa ela tem 5 alternativas em que eu tenho apenas uma opção correta. Isso significa que eu tenho uma em 5 opções para poder acertar. Significa então dizer que meu P inicial para cada questão, isto é, para cada experimento Bernoulli, é 1/5. Perguntaria qual a probabilidade, ou qual a probabilidade, vamos pensar assim, qual a probabilidade de uma determinada pessoa em 10 questões acertar 5. Então, seria, na realidade, eu pegar toda essa expressão aqui, de 10 questões 5 em 5, dado que o sucesso é dado por 1/5, elevado a 5, que multiplica 4/5 elevado a 10 menos 5, que dá 5. E aí a gente calcularia essa probabilidade. Eu poderia estar interessado aqui também em não verificar apenas um valor exato. Eu poderia estar interessado aqui em calcular a probabilidade de x ter sido menor do que 3, por exemplo. E aqui entra numa outra função que a gente chama função de distribuição, em que eu calculo a probabilidade de x assumir valores até o ponto 3. Então, aqui nesse caso, eu iria utilizar o somatório de x de 0 até 3, porque pode ter acontecido a pessoa não ter acertado nenhuma questão. Nesse caso aqui, eu posso, ao invés de ser i, eu botar x. Deixa eu só melhorar isso aqui. Então, x que vai de 0 a 3, aplicado na função de probabilidade de x. Que seria eu calcular a probabilidade de x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Então, esses casos aqui são situações que nós utilizaríamos a distribuição binomial. Bem, na prática, como é que nós iríamos fazer isso? Nós iríamos aqui para o R, e aqui no R, juntamente utilizando o lim, eu vou só substituir aqui agora e vou utilizar aqui o teclado para a utilização do meu código. Só um instante. Aqui nessa situação, na realidade, eu vou utilizar aqui assim, para a gente poder visualizar. Eu iria fazer o seguinte. Então, anexando o pacote lim ao meu caminho de busca, tem alguns avisos, porque nós temos uma fase ainda de desenvolvimento do lim, mas estamos avançando. Então, eu calcularia, por exemplo, aquele experimento. Deixa eu voltar aqui e trazer de novo o meu experimento, por exemplo. Vamos ver se eu consigo dividir aqui a tela. Assim. Não seria isso que eu queria. Aqui. Então, eu teria isso daqui, com esse experimento aqui. E aqui eu poderia muito bem olhar e calcular. Se eu não quisesse pelo pacote lim, eu poderia utilizar os pacotes, as funções dos pacotes base do R. Então, usando debinom, eu poderia calcular a probabilidade de x assumir um valor igual a 5 com os parâmetros n10 e p igual a 1/5, que seria 0,20, né? Então, esse valor aqui, a chance de uma pessoa acertar 5 questões seria 0,0264, tarará, que em torno seria 3% aproximadamente. Já no caso, a probabilidade de uma pessoa acertar no máximo 3 questões, eu iria utilizar o p-binom e iria calcular até o ponto 3. E aí, no caso, eu teria um n igual a 10 com um p igual a 0,2. E esse valor
me daria 87%. Quer dizer, teria uma chance maior, dado que a chance dela acertar uma questão é de 20%. Bem, usando o Lean, agora nessa situação, eu posso ver coisas a mais. Então, vocês vão, por exemplo, perceber que a função de probabilidade, no caso, que modela as variáveis aleatórias discretas, elas são uma distribuição em que nós temos, por exemplo, aqui nesse caso, já utilizando o pacote Lean, nós temos, por exemplo, o cômputo usando a função P maiúsculo, e eu definindo aqui o 5, e ao passo que eu vou ter aqui em dist igual, assumindo a distribuição binomial, e os parâmetros size, que seria o meu n, igual a 10, e prob, que seria a minha probabilidade, igual a 0,2. Eu preciso, para poder calcular a função de probabilidade no ponto exato, assumir que o meu lower tail é igual a null. E aí, nós vamos ter esse aviso, apesar desse aviso aqui ainda ser um bug que existe, mas nós conseguimos computar tranquilamente a nossa probabilidade. E veja que neste ponto aqui, esta probabilidade é igual ao que nós computamos usando a função de binômio, só que agora que nós estamos utilizando e visualizando graficamente essa distribuição. Aqui o cômputo está calculado, aqui a expressão está calculada de forma equivocada, né? A expressão, porque nós temos alterações ainda a serem realizadas. Mas uma outra coisa que é interessante seria assim, veja que as chances aqui é para 0, 1, 2 e 3. Então, o que é que seria a probabilidade de x ser no máximo igual a 3? Seria como se eu estivesse somando essas hastes aqui, ó, todas elas ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, eu uso o lower tail igual a true, porque eu estou dizendo que eu quero desse ponto para baixo. E aqui eu uso no ponto 3. Veja o que é que vai acontecer com o meu gráfico agora. Ó, nesse caso aqui agora, eu varri todas essas hastes aqui agora para baixo e que me deu um valor de 0,87913. Significa dizer que aqui só são valores, ó, 0, 1, vamos ver se eu abrindo aqui, ela não conseguiu mostrar. Então, 0, 1, 2 e 3. Significa dizer que a probabilidade de x ter assumido o valor igual a 0,5, 1,5 ou qualquer outro que esteja entre esses inteiros, ela vai ser sempre probabilidade zero. Porque o conjunto em que a variável assume é enumerável. Certo? Então, seria dados de contagem. Ok? Então, nesse sentido, é interessante visualizarmos essa situação no Lean, porque tanto visualizamos graficamente quanto a probabilidade propriamente dita. Tranquilo? Beleza. Feito isso, a outra distribuição que nós poderíamos pensar, que iríamos tratar, só existe essas? Não, existem mais. Mas nós vamos tratar apenas de duas distribuições que são modeladas por variáveis aleatórias discretas, que nesse caso aqui nós estamos falando da distribuição binomial, e a outra que nós vamos falar agora vai ser, não quero descartar não, eu quero acrescentar uma página. Deixa eu ver aqui, onde é que eu consigo acrescentar mais uma página. Então aqui vamos acrescentar mais uma página e darmos continuidade, porque agora eu quero falar de uma variável que ela agora é modelada pela distribuição de Poisson. A distribuição de Poisson, por sua vez, ela é um caso especial, vamos pensar, é uma situação também que leva em consideração a experimentos cujos valores são dicotômicos, só que agora no 0 ou 1, né? Então ela conta o sucesso, o número de sucessos, só que num determinado intervalo de tempo.
Então, é como se eu olhasse para um determinado espaço ou tempo e verificasse aqui o número de sucessos. Geralmente a gente fala que a distribuição Poisson ela lida com tipo de experimentos raros, de difícil ocorrência, vamos pensar assim, não raros, mas de difícil ocorrência. Por exemplo, número de acidentes, número de erros. Então, estamos em uma determinada rodovia e a pessoa não tem uma passarela para passar. Eu tenho uma premissa que o DENIT nos informou, que a cada quilômetro, por exemplo, ou a cada 5 quilômetros, ocorrem 2 acidentes. A pergunta é, qual é a chance de 3 pessoas passar, atravessar essa rodovia e ser acidentada, por exemplo? Então, a partir dessa premissa, veja que aqui eu estou contando o sucesso, mas lembremos que sucesso não é aquilo que o pesquisador almeja no sentido que vai ocorrer, por exemplo, de uma pessoa se acidentar. É aquilo que ele está querendo pesquisar, né, para verificar, para melhorar a situação. Então, o sucesso está sendo nesse sentido, dele querer justamente estudar aquele determinado resultado quando ocorre. Então, aqui nesse caso, a gente diz que a escala do que nós temos nessa situação, quando eu disse assim, ó, nesse exemplo que nós falamos da rodovia, nós dizemos que especificamente ocorrem 3 acidentes a cada 5 quilômetros numa determinada rodovia. E a pergunta é, qual seria a probabilidade de, dentro ou nessa rodovia, especificamente, houvesse 2 acidentes a cada, por exemplo, 3 quilômetros e eu tivesse esse interesse. Então, esse tipo de situação de modelagem é dada pela distribuição Poisson, cuja função de probabilidade nesse caso, então dizemos que se x tem distribuição de Poisson de parâmetro lambda, nós dizemos que a função de probabilidade nessa situação é modelada pela seguinte expressão: lambda elevado a x, que multiplica e elevado a menos lambda, em que nós multiplicamos isso daqui por x fatorial. Ok? Deixa eu só melhorar aqui com a borrachinha essa situação, que é menos aqui, né? Então, nós iríamos utilizar esta expressão. Esse é aquela constante lá, né? Do Euler, que é 2,78, tarará, tarará. Então, nesse caso aqui, mais uma vez, nós estamos com um parâmetro médio espaço-temporal, em que a grande jogada aqui de nós verificarmos esse tipo de experimento é que, diferentemente da distribuição binomial, uma característica muito interessante que existe nela é que ela existe uma espécie de platô, a quantidade de sucessos que pode ocorrer nesse experimento, que ela está limitada a N experimentos Bernoulli. Veja que aqui, em teoria, essa distribuição ela não tem um platô. Então, a gente diz, por exemplo, que o suporte, que são o conjunto dos valores em que x assume, ele vai de 0 a 1 até mais infinito. No caso da binomial, isso tem um platô, né? Este suporte, ele assume valores de 0, 1, e isso só pode ir até n. Então, eu só posso ter, no máximo, n sucessos nesse experimento em n experimentos, né? Já aqui não. Então, essa é uma das características. A outra característica é que nós estamos limitados a um tempo ou um espaço onde esse número de sucessos pode ocorrer. No caso aqui, o espaço em que nós temos para a média temporal
é de 5 km, que é essa média que nós temos, tá? Então, aqui nesse caso, quando se está perguntando, o espaço aonde a média foi informada não está no mesmo espaço em que se pergunta. Então, vamos pensar que inicialmente não tivesse sido 3 quilômetros, tivesse sido 5 quilômetros. Como era que eu computaria essa probabilidade de x ser igual a 2, por exemplo? Então, eu poderia vir para cá e pensar assim. Então, nesse caso aqui, eu poderia dizer que a probabilidade de x ter sido igual a 2, dado que eu estou pensando que foi em 5 km, ou seja, de 2 acidentes em 5 km, eu iria pegar especificamente o valor do próprio lambda, que seria 3 a cada 5 km, então seria 3 elevado a 2, vezes E elevado a menos 3, dividido por E por 2 fatorial. E aí eu realizaria essa continha. Agora pensemos que o valor original tenha sido do jeito que está aqui, né? 2 acidentes a cada 3 quilômetros. Veja que eu preciso adaptar a minha média espacial ao mesmo espaço que está da pergunta. Então, nesse caso, o que era que eu faria nesta segunda situação? Então, nesta segunda situação, eu precisaria recalcular o meu lambda. Porque se eu tenho 3 acidentes a cada 5 quilômetros, quantos acidentes eu tenho a cada o que se foi perguntado? Que é a cada 3. Então, aqui nesse caso, a cada 3 quilômetros, e eu vou lá e faço uma regrinha de 3. Então, nesse caso aqui, eu tenho o meu novo lambda, em que aqui eu tenho 3 vezes 3, 9. E aqui, lambda asterisco vezes 5 dá 5. Então, eu tenho 9 sobre 5. Esse daqui é o número médio de acidentes a cada 3 quilômetros. Então, como essa situação agora, esse novo lambda aqui, ele está no mesmo espaço do que se pergunta, eu posso agora recalcular a probabilidade de x igual a 2, pensando agora não em 3, mas pensando agora em 9 quintos elevado a 2, que multiplica o número de Euler, menos 9 quintos dividido por 2 fatorial. Então, este é o processo de nós pensarmos na distribuição de Poisson. Teríamos algumas outras complexidades, por exemplo, quando nós estudamos esse tipo de situação na Poisson, nós temos que usar a ideia do evento complementar, quando a probabilidade que eu estou querendo utilizar seria, por exemplo, ao invés de pensar em px menor do que 3, vamos supor, qual seria a chance de ter no mínimo 3 pessoas acidentadas a cada 5 quilômetros. Então, nesse caso aqui, em teoria, como o meu valor de x ele assume valores de 0 a mais infinito, aqui eu iria calcular a probabilidade de x igual a 4, x igual a 5, e isso aqui não terminaria não. Então, ao invés de fazer essa conta, seria melhor nós utilizarmos a probabilidade. Veja, a probabilidade de todos os valores possíveis, né? De x igual a 0, x igual a 1 até x mais infinito, isso dá igual à probabilidade do meu espaço amostral. Só que aqui agora está induzido. Então, eu teria 1. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso pensar na probabilidade de 1 menos os valores assumidos por x que eu não quero. Então, eu poderia pensar aqui nesse caso em pegar a probabilidade de x igual a 0, mais a probabilidade de x igual a 1, mais a probabilidade de x igual a 2, mais a probabilidade de x. Opa!
mais a probabilidade de x igual a 3. Então, eu calcularia esta expressão para cada um desses valores aqui, somaria e depois pegaria 1 menos o resultado dessa soma. Como era que eu poderia visualizar isso agora utilizando o Lean? Aí, utilizando o Lean, o que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer assim agora. Então, utilizando o Lean nessa situação, do mesmo jeito que nós tivemos aqui, ó, para a situação da expressão da binomial, com o P, eu posso utilizar aqui a seguinte situação. Aqui eu posso utilizar o null nessa situação para achar o valor da função de probabilidade no ponto. E esses parâmetros aqui, eles mudariam, né? Aqui agora eu estou com a Poisson nessa situação. Só ajeitar aqui. Então, eu estou com a Poisson nessa situação, minúsculo. E o meu parâmetro é o lambda, né? Então, o lambda que eu tenho lá são 3 acidentes a cada 5 quilômetros, não é isso? Então, eu tenho aqui 3 acidentes a cada 5 quilômetros. Então, aqui eu tenho 3 acidentes a cada 5 quilômetros. A probabilidade que eu queria era se eu assumisse, nesse primeiro caso, a probabilidade de 3 acidentes a cada 5 quilômetros, pensando nessa primeira situação, que a probabilidade de x igual a 2 estava para 5 quilômetros, então veja que o tempo está no mesmo espaço da média espacial, então eu iria simplesmente utilizar isso aqui. Aqui nesse caso é porque eu optei lambda, ó, é lambda. Então, se o valor da entrada não está correto, ele pede novamente. Então, seria 3. Feito isso daí, veja que com agora a distribuição de Poisson, veja que a probabilidade de x igual a 2, dado que o meu lambda é de 3 a cada 5 quilômetros, e esse 2 aqui que está se perguntando está a cada 5 quilômetros, essa probabilidade é de 22%. Ok? Agora, assumindo que eu tive que fazer a correção, que dava 9/5 para o novo lambda, se eu estivesse falando para cada 3 quilômetros, então eu tenho só ajustar aqui, 9/5. E esse valor do lambda seria... Ah, não deu certo, né? 9/5. Agora me complicou aqui. Deixa... Só eu retornar aqui. Então, seria lambda. Então, aqui deu 0,26778. Esses bugs aqui, nós ainda iremos corrigir nessa situação, né? Ó. Então, aqui deu certo. E o valor, ele caiu um pouco, quer dizer, ele aumentou de 0,22. Foi agora para 0,26, porque a média temporal, ela aumentou, né? Ela estava... na realidade, ela diminuiu, então a chance, o risco seria maior de 2 acidentes, porque agora não estou mais a 5 quilômetros, eu estou a 3 quilômetros nessa situação, né? Então, esse valor deu 26,78%. Beleza. Agora, no último caso que nós temos, é essa situação aqui, quando nós calculamos a probabilidade de x ter sido, por exemplo, maior do que 3. Então, de x maior do que 3, tem uma coisa... Aqui dá certo, né? Então, de x maior do que 3 nessa situação, eu simplesmente calculando essa probabilidade de x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, soma e 1 menos isso, é o mesmo que eu calculasse dessa forma. Então, o laueteio, eu não vou varrer cauda abaixo, eu quero varrer da cauda para cima. Então, nesse caso, eu vou dizer que o meu laueteio é falso. Considerando que esse meu lambda aqui, então,
ele está x maior do que 3 a cada 5 quilômetros, então eu não preciso fazer correção no meu lambda. Então, nesse caso aqui, ele está a cada 3 e o valor agora é maior do que 3. Uma coisa que é interessante, o laueteio igual a true, ele varre do ponto para baixo. O laueteio igual a falso, ele pega acima desse ponto, que é o que a gente quer lá. Então, se eu quisesse maior ou igual a 3, para que eu contemplasse o 3 na história, eu teria que colocar 2. Aqui nesse caso, eu não estou querendo de 3 acidentes acima, eu estou querendo acima de 3. Então, eu posso deixar o 3 aqui, porque ele vai contar a partir do 4. Isso é o padrão de todas as funções quando a gente está calculando a área acima das funções de probabilidade ou funções densidade e probabilidade. Tá? Na realidade, o que nós estamos utilizando aqui seria o que a gente chama de função de sobrevivência, que é o complemento da função de distribuição. Então, essa conta aqui daria, nessa situação, eu varrendo de 4 para cima. Quanto seria essa probabilidade? Nesse caso aqui, foi de 35,28%. Seria a chance de mais de 3 pessoas se acidentarem a cada 5 quilômetros. Tá? Beleza. Então, isso daqui é... Perdão, aqui está dizendo... A conta está errada, né? Aqui está um lambda igual a 3. Seria um lambda igual a 5. A cada 5... Não, tá certo. 3 acidentes a cada 5 quilômetros. Tá certo. Né? Então, isso daqui seria a chance de 3 pessoas se acidentarem a cada 5 quilômetros. Essa probabilidade seria de 35,28%. Tá correto. Ok? Bem, agora para a gente finalizar esta aula, nós iremos tratar apenas de uma distribuição contínua, que no caso é uma das mais utilizadas dentro quando se estuda estatística e muitas outras modelagens. As clássicas, por exemplo, elas sempre usam dessa premissa, que é justamente a distribuição. Não vou voltar aqui agora, é a distribuição normal. O que vem a ser a distribuição normal? Deixa só eu colocar para mostrar para vocês aqui a expressão dela. Então, nós dizemos o seguinte: quando x é modelado pela distribuição normal com o parâmetro μ sigma 2, aqui nesse caso agora eu não tenho mais função de probabilidade, eu tenho função densidade de probabilidade de x dado μ dado sigma 2. E ela tem essa carinha aqui, tá? Então, isso aqui é o parâmetro de localização, isso aqui é o parâmetro de forma, tá? Então, nesse caso aqui, nós expressamos a função densidade dado por 1 sobre 2π sigma 2, que multiplica E a menos 1 meio vezes x menos μ dividido por sigma, tudo isso elevado ao quadrado. Nesse caso aqui, o suporte dessa função, ela assume valores agora no intervalo que vai de menos infinito a mais infinito. Os parâmetros μ, ele pertence aos reais, também ele vai de menos infinito a mais infinito. E o parâmetro sigma, que representa a variância dessa distribuição, ela assume valores nos reais maior ou igual que zero. Positivos, no caso, né? Nessa situação, então, a característica dessa distribuição é o que nós chamamos da curva de Gauss. Ela a maioria, por exemplo, de modelos cuja situação a gente parte da modelagem dos erros que está envolvido nesse determinado modelo,
uma das pressuposições que a gente faz é dizer que esses erros, eles têm distribuição normal, com uma determinada média, geralmente em torno de zero, e com uma variância qualquer. Isso daqui modela muitas outras coisas, por isso do termo normal. Então, grande parte das variáveis biológicas, elas são modeladas por essa distribuição em específico, tá? Como é que é a carinha dessa distribuição? Então, usando aqui o Lean, por exemplo, nós podemos perceber algumas coisas aqui, ó, muito interessante. Então, eu vindo aqui no Help do Lean, nós podemos, por exemplo, verificar as características do parâmetro média e desvio padrão. Então, usando o ShowPar, nós vamos perceber aqui, por exemplo, em que eu consigo visualizar nessa situação, ó, um translado do parâmetro, o que o parâmetro mi ele faz. O que é que ele está fazendo? Veja que à medida quando eu altero o valor de mi, eu faço com que a massa de dados também se altere para em torno desse valor. Ao passo que, por isso que é um parâmetro de localização. O parâmetro de forma, ele por sua vez, ele altera a forma da distribuição. Eu não mudo a posição de onde a distribuição está, mas a concentração dos dados, quanto menor esse parâmetro de forma, mais concentrados os dados são em torno do valor central. E quanto maior, mais dispersos esses dados são. Que outra característica nós temos com relação à distribuição normal nesse sentido? Então, eu posso vir para essa situação, que são as propriedades da distribuição normal. Então, aqui eu vou para o primeiro tipo, que é o tipo 1. A primeira característica que nós temos é que o parâmetro mi é o ponto, vamos dizer, é o ponto tal que ela corta metade da massa de dados. Abaixo dela eu tenho 50% das observações, porque coincide também com a mediana, e 50% acima eu tenho as maiores distribuições, eu tenho a quantidade de dados em termos quantitativo maior, vamos pensar assim, né? Então, ao passo que eu digo que essa distribuição ela é simétrica em torno de mim. Então, a grosso modo, pense como se aqui a gente tivesse um papel e eu dobrasse essa folha aqui, justamente nesse ponto mi, em que justamente toda essa parte da função densidade, ela interceptaria nesse outro lado. Então, é como se fosse um reflexo no espelho dessa parte de cá com essa parte de cá. A segunda propriedade que nós temos nessa situação, por sua vez, quando eu ponho type igual a 2, é que, justamente, a área abaixo de mi é 50% e a área acima de mi também 50%. A propriedade 3, ela agora vai me dar uma relação que isso aqui a gente pode pensar até quando se estuda controle de qualidade. Então, quando vocês usam aquelas cartas de controle 3 sigma, 6 sigma, o que é que você está falando? O 6 sigma nada mais é do que você pegar um desvio de mi menos 3 sigma e de mi mais 3 sigma, ou seja, essa amplitude aqui é uma amplitude de 6 sigma. Então, nesse caso aqui, nós dizemos que quando nós estamos varrendo uma área de mi menos um desvio padrão até mi mais um desvio padrão, nós temos, nessa situação, 68% dos dados. Quando nós varremos de menos 2 sigma a mais 2 sigma, 95% das observações. E quando nós temos de menos 3 sigma até mais 3 sigma, né? Mi menos 3 sigma a mi mais 3 sigma,
nós temos 99% das observações. Significa dizer que qualquer ponto acima desse cara e abaixo desse cara é um candidato a ser um dado discrepante, porque a chance de ocorrência dele é muito baixa. Veja que a cauda aqui praticamente finaliza. Ok? Propriedade 4, o que é que nós temos aqui? Aí o que acontece? Na prática, o que a gente faz é assumir nessa situação o mi igual a zero e desvio padrão igual a 1. Então, a gente faz uma transformação de x para z. E o que a gente vê em z nos nossos cursos normais de estatística e probabilidade, ou estatística básica, quando a gente vai fazer o cálculo das probabilidades, a gente faz a transformaçãozinha de z, e como olhar aquela função densidade para poder calcular a probabilidade, a gente vai observar lá que a gente não consegue analiticamente calcular a integral. Porque como nós estamos varrendo área, nós estamos calculando a integral, ou seja, a área abaixo desta função. Nessa situação, então, a gente precisa recorrer a estudos numéricos para poder calcular a probabilidade da distribuição normal, e nós usamos as tabelas. Ao invés de usarmos tabela, aqui na nossa situação, nós vamos usar o Lean para poder fazer o cômputo dessas situações. Uma outra situação que nós temos aqui é o tipo 5, que é simplesmente aqui agora que eu ia mostrar para vocês na sequência. É que quando eu quero calcular a probabilidade em uma determinada região, eu vou fazer a integral de A a B, para calcular essa área A, multiplicado, quer dizer, a integral dessa função densidade probabilidade da normal, né? E aí, nessa situação, nós não conseguimos realizar isso de modo analítico, a gente usa por meio de procedimentos numéricos, e aí a gente recorre à tabela, que ela tem já esses valores calculados para nós. Bem, como é que eu consigo visualizar isso aí na tabela? Então, eu pego esse valor aqui na escala de x, faço a transformação para z nessa situação, e aí nós temos uma outra situação que é verificarmos como calcular as probabilidades da distribuição normal. Então, a gente vai usar aqui essa função chamada prob normal. Então, eu vou botar aqui apenas prob normal igual a 1. Aqui eu estou numa normal padrão, nesse caso. Como é que isso aqui é computado? Então, existem diversos cenários para se calcular, depende das tabelas. Tem tabelas que me mostram o cômputo dos pontos que vai de 0, centrado em x no caso, até um valor específico. Então, para eu calcular aqui de A a B, aqui o que é que eu estou fazendo? Eu estou computando a área de 0 a 2 e depois de 0 a 1 e fazendo a diferença. 0,47 menos 0,34, eu acho a área referida. Mas existem diversas outras formas. Quando a gente vê aqui essa função específica, ele tem um outro argumento aqui, que é o type. Então, quando eu uso aqui prob normal type 2, tem que ver a região, como é que ela está sendo varrida, tá? Aqui eu estou olhando para a área acima agora, mas o cômputo é o mesmo, de calcular a probabilidade entre 1 e 2 nessa situação. Aqui está como premissa, mas eu não precisaria nem entrar, porque eu estou botando 1 nessa situação, mas isso aqui é ilusório, porque na realidade eu tenho a área por default de A a B. Quando a gente olha aqui, ó, eu tenho dois pontos, A e B. Então, ele está varrendo de 1 a 2. Se eu quisesse mudar a área para onde ele fosse varrer, por exemplo, aqui, eu poderia falar aqui que A seria, sei lá, 0 e B seria 1,5, por exemplo. E aí ele daria o ponto para mim. Aqui ele não está conseguindo me mostrar. Deixa eu botar aqui 3. Então, aqui ele calculou. Aqui nesse caso é porque o type pode ser que seja
type equivocado para computar. Aqui ele me deu, ó. É porque o type é errado. Esse type ele tem um fundamento que ele varre determinadas regiões e você tem que visualizar direitinho como é que ele está sendo computado. Então aqui se eu botasse de 1.5 ele iria mostrar para mim tranquilamente. Então o cômputo de 0, a região entre 0 e 1.5 seria justamente a área 0.4332. Ok? Então isso daqui por fim, tem uma outra função interessante, que é para nós visualizarmos como é que a gente como é que a gente consegue encontrar esses valores na tabela tab normal. Aqui está apenas na normal padrão, então eu vou botar aqui 0.95 e ele vai mostrar para mim como é que isso aqui é calculado, ó. Então, nesse caso, essa tabela, ela está computando a área de 0 a 0,95. Como é que eu encontro isso na tabela? Então, de 0 a 0,95, aqui em coluna, eu tenho os primeiros dois dígitos, que é 0,9, e 0,05 eu vou achar aqui em linha. Como é que eu acho o valor dessa área aqui? É cruzando linha de 0,9 com 0,05. Isso é o equivalente a eu achar a probabilidade de Z, ou seja, a variável transformada entre 0 e 0,95, que esse valor vai dar 0,3289. Essa transformação, eu estou falando aqui para vocês, por quê? Porque nós dissemos anteriormente que o cômputo para se realizar neste caso aqui, a probabilidade, se eu tenho nesta situação aqui que nós mostramos anteriormente, tá? Ó, e eu quero varrer esta área aqui de A, B, o que era que eu deveria fazer? Supondo que isso aqui seja A. Então, isso aqui eu iria calcular a área de A pela integral de A a B nessa f de x aqui, ó, dx. E o que nós dissemos é que computar isso daqui analiticamente não é trivial, não sai facilmente. Aí o que é que nós temos que fazer para esse processo? Sair da escala de x e ir para a escala de z, que é uma transformação x menos μ dividido por sigma. E que, por sua vez, z continua tendo a distribuição normal, só que agora com média μ igual a 0 e variância 1. Nós dizemos, então, que temos uma normal padrão. É como se eu chegasse aqui e dissesse, olha, isso é 0 e isso aqui é 1. Contrário. É como se eu dissesse que isso aqui é 1, isso aqui é 1 e isso aqui é 0. Ou seja, no caso, a minha f de z, que é de uma normal padrão, ela é dada por 1 sobre raiz de 2π, que multiplica e a menos meio de z ao quadrado. Por que só z ao quadrado? Porque isso aqui é 0 e x menos 0 é x, e isso aqui é 1. Sobrou apenas x quadrado, que no caso é a transformação z. Tá? Então, nesse caso aqui, o que acontece? Para eu calcular a probabilidade de z agora estar entre A e B na escala transformada, então esse B passaria pela transformação, isso aqui agora eu consigo fazer a integral de A a B na f de z, de z, e esse cômputo aqui agora eu consigo recorrer às tabelinhas que nós mostramos anteriormente para poder computar esses valores e poder achar os valores específicos, cruzando eles, e aqui achar o referido valor dessas probabilidades. Aqui no caso eu não iria
achar diretamente, a gente particionaria. Mas aí, nesse caso, o que é que a gente sugere? Fazer uma leitura complementar lá no livro para a gente poder fazer essas contas. Porque como eu estou aqui no Lean, eu quero fazer algo mais direto. Tranquilo? Beleza. Então, vamos pensar assim. Vamos pensar aqui numa situação da seguinte forma. Vamos pegar aqui uma IA da vida. Então, eu estou só aqui agora, eu só vou precisar, não vou precisar mais da minha mesinha. Então, agora eu vou direto ficar com o Lean. Então, aqui agora, o que é que a gente fala? Vamos pegar aqui o chat GPT e vamos pedir para ele crie um exemplo na área de geotecnia, um problema usando a distribuição normal para a área da estatística. Então, ele vai criar um problema para mim e ele diz o seguinte: um engenheiro geotécnico está analisando a capacidade de carga última de um solo arenoso obtida por meio de ensaio de campo. Com base em 50 amostras, ele obteve-se que a capacidade de carga média era de 280 kPa e o desvio padrão 30 kPa. Desvio padrão, né? Não sei se o termo está aí certo, quilopascal. Se tiver errado, vocês me corrijam aí, por favor. A pergunta é: qual a probabilidade de que uma amostra do solo tenha capacidade de carga inferior a 240 kPa? Inferior a 240. Então, aqui veja que o procedimento é utilizado usando a transformação de Z, e aí, por consequência, quando eu transformo, eu encontro o valor de Z, usando a tabelinha de uma normal padrão, eu consigo encontrar o valor aproximado dessa probabilidade, que seria 0,09. No nosso caso, nós não precisamos fazer isso. Eu vou mostrar para vocês agora. Vamos só guardar essas informações. Então, o Mi para nós é 280 e o sigma é 30. Então, a pergunta vai ser assim: qual a probabilidade de nós termos uma carga inferior a 240? Ok? Então, beleza. Deixa eu abrir aqui no RStudio. Deixa eu só colocar aqui essa situação, em que aqui nós vamos ter o seguinte. Então, eu vou utilizar mais uma vez a função P. O default da função P é utilizar a normal. Então, aqui o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Então, eu vou utilizar o valor 240 com dist igual a normal e vou entrar com as premissas, que são os parâmetros min e sd. Se você não sabe disso, não tem problema. Ó, se você der um enter, ele já vai lhe pedir automaticamente. Então, no caso, a nossa média é 280 e o desvio padrão é de 30. Olha o que é que vai acontecer agora. Ele me deu esse mesmo valor, que foi de 0,0918. Isso aqui é questão de aproximação. Só que o Lean nos mostra em tabela essa situação. Deixa eu abrir aqui em Zoom. Ele está ainda carregando, peraí. Deixa eu ver se com... Ah, ele abriu aqui. Deixa eu fechar. Deixa eu tentar calcular novamente. Ah, tá aqui, abriu.
para ele me mostrar. Então, 280 e 30. Então, agora ele vai me expressar direitinho. O que é interessante é que por meio dessa função, agora eu vou colocar min igual a 280 de uma vez, para ele não estar pedindo toda a vida, e o SD igual a 30. Olha o que é que a gente pode brincar aqui didaticamente. Eu posso utilizar o argumento GUI e utilizar aqui RStudio. Quando eu uso o RStudio, vai abrir uma catraquinha aqui, ó. Interessante, em que essa catraquinha, que era para ter aberto, mas não abriu, não sei porquê. Eu posso utilizar aqui um outro recurso. Então, vamos utilizar, ao invés da catraquinha, vamos utilizar aqui um outro recurso, que é o TCLTK. E aqui, nesse caso agora, ele consegue... Vou deixar ele abrir aqui totalmente. Aqui, nesse caso, para nós, olha o que é que ele vai fazer para nós aqui nessa situação. Ó, eu consigo pegar aqui essa distribuição, veja aqui, ó, e eu consigo brincar com ela aqui agora. Ó. Eu consigo visualizar, ó. Percebe? Então, eu consigo ver situação em que o valor ele aumenta ou diminui. Ó, aqui agora eu poderia visualizar assim. Ah, nós perguntamos 240. E se fosse 234, qual seria a probabilidade? 0,0626. E se essa média alterasse, como é que seria? Ah, se fosse 292. Então, essa probabilidade, ela se alteraria. Veja que eu mudaria o centro um pouco, mas essa conta poderia não alterar tanto. A gente pode brincar com isso aqui e fazer essas contas tanto para baixo quanto para cima, como também em região. Vocês poderiam explorar um pouco mais essa função P para o cômputo da normal. Então, isso em termos de probabilidade era o que queríamos passar para essa aula de hoje. Explorem mais essa distribuição, nós podemos calcular a região, nós podemos fazer um tanto de outras coisas para poder verificar essas situações. Espero que vocês tenham gostado, era isso que queríamos falar para essa aula de hoje. Lembre-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!